Bom, vou começar falando sobre a criação do curso, né, de computação, 1968, 1969. O curso foi criado pelo professor Rubens Murilo Marques, que era o primeiro diretor do IMEC, que na época era Instituto de Matemática, Estatística e Ciência da Computação. Ele foi falar com o folclore é que ele foi falar com o reitor Zeferino Vaz, e naquela época ninguém sabia o que era computação. A imprensa chamava computador de cérebro eletrônico, 1968, 69. E o Murilo foi falar com o Zeferino e disse: olha, eu queria criar um curso de computação. E o Zeferino falou para ele: que é isso? Ele falou: é o futuro. Então pode criar. O Zeferino confiava muito no Murilo. Então o que eu queria dizer, aliás, essa história está retratada num livro muito bonitinho de um saudoso jornalista da Unicamp chamado Eustáquio Gomes. O livro se chama O Mandarim e foi editado pela editora da Unicamp. Existe um outro O Mandarim do Essa de Queiroz, mas não é esse. O que eu queria salientar é a visão do Rubens Murilo Marques de em 1968, 69, criar um curso de computação. Tinha muito poucos no mundo. Stanford tinha um curso desses, devia fazer uns 2, 3 anos no máximo. Não é? E eu acho que agora que a gente vai fazer 50 anos, tinha que fazer uma bela homenagem para ele. O Rubens foi quem me trouxe para a Unicamp, inclusive. Eu encontrei o Rubens quando eu era estagiário no Centro de Computação da USP. Eu era aluno de graduação na Escola de Engenharia, na Politécnica, e ao mesmo tempo eu estagiava no Centro de Computação. 64 a 68, mais ou menos. E eu fui encarregado de fazer a programação de correção do vestibular unificado de medicina, que na época foi a primeira vez que começou a se juntar cursos, fazer opções, etc. E eram só escolas de medicina. Tinha Paulista, Pinheiros, a Santa Casa, Botucatu, Ribeirão Preto e mais algumas que eu não lembro. E eu fiz a programação desse negócio. E existia uma instituição chamada CESEM, que era o Centro de Seleção de Candidatos à Escola de Medicina, e o Murilo era um dos membros dessa organização. Então a gente ficou se conhecendo. Aliás, o Centro de Computação da USP era fantástico. Quer dizer, eu vou citar alguns nomes de estagiários, colegas meus no Centro de Computação. O professor Jorge Stoff, o professor Tomás Kowaltowski, aqui da Unicamp. Da USP tem Roto Terada, Paulo Feofiloff, o Xiang Zong e o saudoso Imre Simon, que infelizmente já se foi. Bom, enfim. Aí vim para Campinas, fui contratado, em um dia eu conheci o professor Zeferino, fui entrevistado por tudo quanto é comissão, quando chegou de tarde assinei o contrato. Aí fui dar um curso em 1969, chamava Programação Avançada. Não me perguntem o que é isso, porque eu não sei mais. Mas eu cheguei querendo fazer grandes coisas, e o Rubens Murilo tinha juntado um monte de alunos da engenharia e convencido eles a mudar de curso, sem vestibular, sem nada, naquele tempo. E aí eu fui baixando sarrafo. Quando eu vi, eu estava ensinando comando de atribuição, expressão lógica, comando de repetição, assim por diante. Mas enfim, né? Era uma época gloriosa, assim, as ruas da Unicamp eram de terra, quando chovia os carros atolavam. Bom, quando eu voltei do doutorado, eu, juntamente com um colega chamado Fernando Vanini, a gente mudou o ensino de introdução à programação, o primeiro curso dos alunos de graduação, de Fortran para Pascal. A gente enfrentou uma certa resistência de vários colegas, mas a gente conseguiu fazer isso. Aliás, o PED, se é assim que chama, o aluno auxiliar do curso era o atual professor Ricardo Darrabi. Ao mesmo tempo, nessa época, o professor Célio Guimarães estava organizando a pós-graduação, né? E o professor Nelson Machado, que era o superintendente do Centro de Computação, tinha sempre ideias muito boas a respeito do curso de graduação. Toda vez ele vinha com uma novidade interessante, e o que aconteceu foi que durante muitos anos o catálogo da Unicamp era copiado por todos os cursos de computação do Brasil.
Por exemplo, uma das coisas que surgiu foi uma nova opção de curso que se chamava Científico Industrial, que na verdade foi a semente do curso de Engenharia de Computação. E na verdade tudo isso também, inclusive com muita ênfase de atividade do professor Machado, veio daí também a criação do Instituto de Computação, que foi um divórcio amigável com o IMEC, né? Aliás, o professor Tomás foi o primeiro diretor do Instituto de Computação. Então o IMEC mudou de nome, ele não podia mais ser Matemática, Estatística e Ciência da Computação, então virou Instituto de Matemática, Estatística e... como é que é? Computação... Não, agora eu não consigo lembrar o nome, mas tem a palavra computação na história. E... nessa mesma época, a engenharia elétrica também resolveu usar a palavra computação num dos departamentos. Todo mundo queria ter a palavra computação para não ficar atrás da gente. Aí tem um documento muito legal, muito engraçado, feito pelo Computação Científica, Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica, chamou o IMEC. Aí, com essa brincadeira de todo mundo querer chamar de computação, o professor Stoff e, na época, o professor Setúbal, que hoje é professor titular na USP, eles fizeram um documento a respeito de todo mundo querer se chamar computação. É muito engraçado. Se quiserem dar uma olhada nisso, está na minha página no IC, Tio Lucchesi, clica em miscelânea. Vocês vão ver lá a história, o documento do Stoff e do... Enfim, foi uma luta de muitos anos. A gente, especialmente nós quatro, o professor Machado, o professor Célio, o professor Tomás e eu, a gente, durante muito tempo, a gente tocou esse departamento praticamente sozinho, não é? Na parte, digamos, de pós-graduação e de administração. E o professor Machado nem podia colaborar muito na administração aqui, porque ele era do centro de computação, né? Mas todos demos uma contribuição muito grande. Eu queria fazer esse testemunho aí da importância dos outros 3 colegas nessa história, que hoje são velhos aposentados e que ninguém mais conhece. É isso.